estamos mais uma vez aqui reunidos através da nossa videoaula. Espero que vocês estejam aí bem, com saúde, certo? Hoje nós vamos dar início com a nossa aula de português, tá? Não esqueçam que hoje é quinta-feira, dia 17/9/2020. Nós vamos ter aí uma atividade de revisão. Professora, no roteirinho a tia tinha colocado que viria uma folhinha para que nós pudéssemos fazer esse exercício de revisão. Foi. Mas a tia achou por bem, para que vocês até possam ter o hábito de copiar, né? Vocês estão com os caderninhos de vocês aí em casa, né? Principalmente o de matéria. Então a tia vai passar, tá bom? Um exercício de 5 questões, onde vocês vão copiar as perguntas no caderninho de vocês e em seguida irão resolver, colocando as respostas. Após vocês fazerem copiarem, resolverem, vocês vão mandar as fotos para a tia, como vocês sempre fazem, tá certo? Então, não saiam daí, que vocês vão assistir o vídeo que a tia gravou da imagem da atividade e vocês vão pausando e copiando, tá bom? Então, não saiam daí, que a tia volta já. Pronto, pessoal. Nós vamos estar dando início aqui, tá certo? A nossa atividade de casa. Vocês vão observar aí tudo que tem aí pedindo no caderninho. Vão colocar o nome atividade de casa, português, nome, data, série, número de vocês e o nome da professora, tá? Depois, na primeira questão, vocês vão pontuar as frases dos balões aí abaixo, de acordo com a pontuação necessária. São 3 balões. Vocês vão colocar as pontuações adequadas, tá? Tem aí, ó, de quem são esses sapatos? Qual é o tipo de pontuação que vocês vão usar aí? Interrogação, exclamação ou ponto final? Segundo balão, ao, certo? Terceiro e último, poupando para o futuro. Depois que vocês colocarem a pontuação, nós vamos para a segunda questão, que diz aqui, dê exemplos de palavras com. Aí na segunda tem, dê exemplos de palavras com as, is, os e os. 3 palavrinhas para cada uma das iniciais, tá? Não precisa ser no início das palavras, que contenham as, is, os e os, tá? Agora vamos para a terceira. Pronto, pessoal. Agora aí na terceira questão, nós vamos trabalhar mais uma vez, né, o gênero do substantivo. Aí diz assim, ó, escreva o feminino dos substantivos abaixo. Aí vocês têm as palavras aí, ó, juiz, advogado, médico, cantor e ator, cozinheiro, costureiro, conde, imperador e escritor. Vocês vão, né, escrever o gênero feminino de cada palavra. Na quarta questão, tá dizendo aí, ó, utilizando os artigos o e a, determine o gênero do substantivo abaixo. Tem aí a palavra eclipse, né? Tem clã, derme e cal. Vocês vão colocar o ou a, para dizer se são substantivos femininos ou substantivos masculinos. E a quinta e última questão diz assim, escreva uma frase para cada substantivo abaixo. O grama, a grama, o rádio, a rádio, o capitã, a capitã, o coral e a coral. Vão fazer as frases de acordo com o que está sendo pedido. Terminou de fazer o exercício de revisão. Peço que postem as fotos para a tia, para que a tia possa acompanhar. Não saiam daí que a tia volta já. Pronto, meus amores. Agora a tia voltou com a aula de história. No roteiro de vocês está dizendo aí, ó, que nós vamos trabalhar hoje os povos indígenas brasileiros. Aí saiu 2 vezes o 84. Gostaria que vocês corrigissem, ó, colocasse da página 81 a 84, tá bom? Então, corrijam aí. Nós vamos trabalhar realmente essas páginas. Quero que vocês peguem o livro de vocês de história, igual esse aqui que a tia está em mãos. Abram aí a partir dessa página, ó.
da página 81, onde a tia vai fazer a explicação de toda a história para vocês, tá certo? Desde o tempo dos povos, os primeiros povos que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Então, vamos lá? Preparem-se, que a tia volta já. Pronto, meus amores. Agora a tia está com a página aberta aí desde a página 81, tá? E a gente vai fazer a leitura e no decorrer da leitura a gente vai fazendo essa explicação para vocês, tá bom? Então, a gente vai iniciar aqui. O Brasil, originalmente, é dos indígenas. Quando eu digo originalmente, quer dizer que antes da chegada dos portugueses aqui ao Brasil, quando ainda nem tinha esse nome de Brasil, os índios já existiam, eles já habitavam aqui, já moravam, né? E já estavam aqui, antes da chegada desses portugueses, certo? Então, ó, como diz aqui, ó, Brasil já existia aproximadamente entre 4 e 5 milhões de nativos. Quer dizer que já existiam índios, né, morando nas terras, tá? Na pátria, isso quer dizer que antes da chegada na prática, isso quer dizer que antes da chegada dos portugueses no nosso território, já existiam povos com organização social, suas crenças e seus costumes, né? Quer dizer que eles já utilizavam crenças, costumes, religiões, né? Sabiam também construir medicamentos para ter a cura de algumas doenças, né, daquela época. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Quer dizer que eles tiveram aquele primeiro contato, o impacto de encontrar um com o outro, de perceber as vestes um do outro, né? Porque os portugueses se vestiam de maneiras todos cobertos, já os índios não. As mulheres viviam, né, somente com aquelas tanguinhas, e os homens também. O resto das partes do corpo eram, né, do lado de fora, como vocês sabem e já viram. Os dois povos se estranharam muito, pois suas culturas eram muito diferentes. Quer dizer que cada um tinha a sua crença, cada um tinha seus valores, né? Cada um acreditava naquilo que achava melhor. Atualmente só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam no Brasil antes de 1500, devido a uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que era uma das pessoas que estava na embarcação, no navio, e ele era um escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. Além de escritores feitos pelos jesuítas posteriormente, quer dizer que antes disso, né, ninguém havia falado nada sobre esse lugar, né? Mas aí veio essa pessoa dentro do barco e aí ele começou a escrever a respeito do Brasil, né? As cerimônias e rituais de extrema importância para os indígenas, que um dia de comemoração, eles utilizavam a pintura do corpo com tinta encontrada na própria natureza, né? Mais especificamente extraída da semente da planta urucu, que quando são tiradas, liberam um caldo de cor avermelhado. Então, eles já tinham a tinta em meio à própria natureza. Eles se pintavam, se caracterizavam, e aí chegavam a mostrar, né, que também estavam prontos para vivenciar uma grande festa, que eram conhecidos como os rituais, cerimônias, né? Aí aqui diz também que, como todo grande grupo de pessoas, os indígenas têm os seus líderes, quer dizer, as pessoas que são porta-voz, que vão falar por eles, tá certo? E que são os pajés e os caciques. Então, esse pajé seria um sacerdote e um curandeiro da tribo. Esse sacerdote, porque ele tinha a crença, né, nas religiões. E esse curandeiro seria a pessoa que iria curar as doenças em meio à tribo, que conhecem todos os rituais e as ervas da região em que ele habita. Justamente, como a tia acabou de explicar para vocês. Os índios, eles extraíam seus medicamentos, né, a cura para suas doenças também tiradas da natureza. Eles tinham muito conhecimento das árvores, faziam misturas de ervas, né, e encontravam a cura para várias doenças.
Já o cacique, ele é considerado um chefe que organizava e orientava os índios. Todos os respeitavam. Ele era como o pai de todos. Toda decisão que era tomada nas tribos, primeiramente tinha que se sentar com o cacique para que ele pudesse sentar, organizar em meio ali aquele local onde eles viviam, né, na floresta, e tomar as devidas decisões necessárias. Fala também que todos vivem juntos em aldeias compostas por habitações rústicas chamadas de ocas. Então, como é chamada a moradia dos índios? Vocês sabem que elas são feitas de palha, né, e madeira, e ela é chamada de oca. Várias aldeias em conjunto formam uma tribo, isto é, pertencem a uma mesma etnia, tá certo? Então, como a tia acabou de explicar para vocês, que quando os portugueses vieram, aqui já existiam alguns povos, e esses povos eram os índios. E os índios já tinham sua cultura, já tinham sua crença, né? Já tinham sua religião e seus costumes. E eles se estranharam porque viram coisas que não estavam acostumados a ver. E por isso, em meio a tantas novidades, eles acabaram até se assustando um pouco. Mas conseguiram ir convivendo, né? Até que eles se acostumassem. Porque também para os índios, era como se aquelas pessoas quisessem tomar as suas terras, né? Tomar tudo que eles tinham ali em volta deles. Mas, na verdade, como nós sabemos, foi uma grande descoberta, né? Os portugueses trouxeram muitas coisas boas para nós, né? Que a gente sabe que nós também herdamos algumas coisas da cultura portuguesa. E assim, eles foram vivenciando cada momento juntinhos. Pronto, pessoal, agora nós vamos passar para a página 82, né? Onde vocês vão dar início à atividade de vocês, de acordo com a explicação que vocês ouviram, né? Que foi falando sobre os povos indígenas. Então, a gente vai começar a fazer a leitura da atividade para vocês. Na primeira questão diz assim, ó: você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica, quer dizer que eles aceitaram de maneira fácil a imposição dos portugueses logo quando chegaram à colônia? Será que eles aceitaram de maneira fácil? Vamos entrar, souberam ser educados, aceitaram tudo que os portugueses vieram fazer aqui no Brasil? De acordo com o que você entendeu. Se sim, você vai me dizer por quê. Se não, você também vai me dizer o porquê, tá bom? Na segunda questão diz aí, ó: leia as dicas e escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Letra A: qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil e estabeleceu contato com os primeiros habitantes do Brasil? Lembram? Pronto, vocês colocam a resposta aí. Letra B: em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? A tia leu lá na explicação, tem esse ano, certo? Letra C: quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Antes da chegada dos portugueses, quem já estava aqui? Que a gente falou muito sobre eles. Letra D: quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Não esqueçam que nome de pessoa se inicia com letra maiúscula. Agora nós vamos para a letra E, que diz aqui, ó: qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? O que é que ele tinha como função? O que é que ele veio fazer aqui? Letra F: além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? Também tiveram outras pessoas, né? Letra G: o que era muito diferente entre os portugueses e indígenas? O que era diferente entre eles? A começar pelas suas vestes, né? Então, vocês vão falar sobre isso. Na terceira questão, diz aqui, ó: marque apenas as alternativas que indicam costumes dos povos indígenas dos tempos do contato com os europeus. Aí tem aí, ó: pintar os corpos era uma cultura dos indígenas? Aí você vai colocar. Usar armas de fogo, isso aí faz parte da cultura deles? Viver em ocas faz parte da cultura dos indígenas? Fazer grandes navegações faz parte dos indígenas? E quarta questão diz aqui, ó: marque as alternativas corretas. Tem aí 4 quadrinhos, vocês vão observar quais vão ser as corretas.
Primeiro quadrinho. O pajé é um sacerdote. É verdade? Se for, você marca. O pajé é um escudeiro do cacique. Os indígenas pintavam o corpo com anilina. E o último, os jesuítas escreveram relatos sobre os indígenas brasileiros. Então, vocês vão analisar quais são as corretas e vão marcar. E aqui na última página diz assim: complete os espaços com as informações abaixo. Tem aí, né, uns quadrinhos do lado onde vocês vão colocar as respostas. Várias aldeias indígenas em conjunto. Como é que a gente chama? B. Planta cuja semente era utilizada pelos indígenas para pintar o corpo. C. Curandeiro da tribo. Letra D. Líder que orienta a tribo. A tia falou também sobre eles para vocês, tá bom? Sexta. Complete as frases abaixo corretamente. Alguns indígenas moram em casas chamadas... Começa com O. Letra B. As ocas reunidas formam a... Aí você já sabe. Muitas famílias indígenas reunidas formam uma... Tracinho. Sétima. Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas abaixo. Vocês podem utilizar o celular de vocês e vocês vão pesquisar o significado da palavra tacapé, cocá, oca e maracá. E vão escrever dentro desses retângulos. Oitava e última questão. Pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia pode ter. Vocês podem pesquisar também, tá certo? Como é que as crianças lá da aldeia indígena, elas brincam? De que é que elas brincam? Qual tipo de diversão que elas podem ter? Aí vocês vão colocar nessas duas linhas aí e depois vão registrar com as respostas bem direitinho as fotos para a tia. A tia fica por aqui, não saiam daí que o tio Nel vai voltar com a aula de inglês. Um cheiro e até amanhã!